Saudações, queridos alunos, professora Adriane falando. Espero que todos vocês estejam bem, estejam em segurança nas suas casas. Dando então continuidade à disciplina de Fisiologia do Sistema Regulador. O foco da nossa aula hoje é falar especificamente sobre as gônadas masculinas. Gônadas são as regiões que produzem os hormônios sexuais. No caso, os hormônios sexuais, principalmente masculinos. O principal representante dos hormônios sexuais masculinos, não é o único, mas é o que temos o que o homem tem em maior quantidade, é o hormônio testosterona. Que vale lembrar, né, que os hormônios sexuais, tanto os femininos quanto os masculinos, eles são hormônios esteroidais, ou seja, são hormônios derivados do colesterol. Esteroidais. Esteroidais, que são então derivados do colesterol, portanto, são hormônios lipossolúveis, solúveis em lipídios, né? Ok. Bom, então, fazendo uma retomada da disciplina de fisiologia, tá aí todos os vídeos que nós já temos postados, né? O primeiro vídeo foi uma retomada da disciplina. O segundo vídeo foi explicando conceitos gerais do sistema endócrino. Um terceiro vídeo falando sobre adenohipófise e tireoide. Um quarto vídeo falando sobre as glândulas adrenais. Um quinto falando sobre pâncreas. E hoje nós estamos então com o nosso sexto vídeo nessas aulas remotas aí por conta da pandemia. E vamos falar então de gônadas masculinas, controle do eixo hipotálamo hipófise gônada, funções e mecanismo de ação da testosterona e dos anabolizantes, né? Que é muito importante aí todo profissional da saúde saber para recomendar o não uso, né? São substâncias realmente muito perigosas. Para a gente relembrar rapidamente tudo que nós vimos até agora, né? Então, o hipotálamo, ele vai liberar os hormônios liberadores e os hormônios inibidores. Hormônios liberadores e hormônios inibidores. Esses hormônios, por sua vez, vão então, grande parte deles, né, atuar na hipófise, levando à liberação de vários hormônios reguladores, né? O hormônio que vai regular a glândula adrenal, a glândula tireoide, etc, né? Entre alguns dos hormônios da hipófise, nós podemos citar o hormônio adrenocorticotrófico, o hormônio tireotrófico, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, entre outros que nós vimos, né, durante a aula. A glândula pineal, não cheguei a entrar em detalhes, mas ela produz um hormônio chamado melatonina, que é responsável pela regulação do sono. A glândula tireoide produz 3 hormônios, T3, T4 e calcitonina, sendo que T3 e T4 estão relacionados ao nosso metabolismo basal e a calcitonina está relacionado à homeostasia do cálcio. Na glândula paratireoide, nós produzimos o hormônio paratormônio, conhecido só como PTH. E o paratormônio, né, tem como função também a homeostasia do cálcio. Nas glândulas adrenais, nós temos a região de medula, que vai produzir o hormônio adrenalina, que vai ter as mesmas funções da ativação simpática.
Também há a produção dos hormônios corticoides, o principal é o cortisol. Os hormônios mineralocorticoides, o principal é a aldosterona. E os hormônios androgênicos, principal dihidroepiandosterona, DHA. O pâncreas, por sua vez, produz dois hormônios principalmente relacionados à homeostasia glicêmica, que é então a insulina e o glucagon. E o foco agora, a partir dessa aula para frente, nós vamos falar então das gônadas sexuais. Então, nós temos a gônada sexual masculina, que é o testículo, e as gônadas sexuais femininas, que são os ovários. Então, por que é importante, né, nós falarmos sobre essas gônadas? Então, todas as glândulas que nós falamos até agora, elas vão ter a sua importância na homeostasia de alguma substância, como a homeostasia da glicose, homeostasia do cálcio, no metabolismo basal, entre outros. E as gônadas sexuais são extremamente importantes para a reprodução humana. Sem as gônadas, o ser humano não consegue se reproduzir. Então, se uma pessoa vai e retira os ovários, ela não consegue mais se reproduzir. Ela fica uma pessoa estéril, né? Ou também chamada infértil, né? Bom, então nesse sentido nós temos que a reprodução humana, assim como a reprodução de todos os animais, a reprodução dos animais depende do encontro dos gametas. E nós temos dois gametas, o gameta masculino, que são então os espermatozoides, e os gametas femininos, que são os óvulos. O encontro desses dois vai originar a primeira célula animal, que é o zigoto. Esse zigoto, então, é a primeira célula animal que vai sofrer sucessivas divisões mitóticas até a produção do embrião e do fértil. Para isso, então, é necessário o processo de fertilização. E esse processo acontece nas tubas uterinas. As tubas uterinas faz parte do sistema reprodutor feminino. Então, é no sistema reprodutor feminino que acontece o processo de fertilização. Fertilização, para quem não lembra de BHE, fertilização é o encontro do espermatozoide, ou melhor, vamos mudar a frase. Fertilização é a fusão do espermatozoide com o óvulo. Beleza. Então, esse processo de reprodução, nós estudamos com maiores detalhes a produção dos gametas, como que é toda a embriologia, na segunda parte da disciplina de BHE, o ano passado, né? Bom, mas como eu sei que aluno nem sempre tem a memória afiada, né? Vamos aqui enfatizar o que foi mais importante. Então, com relação ao sistema reprodutor masculino, ocorre então o processo chamado de espermatogênese. Espermatogênese consiste no processo de divisões mitóticas e meióticas que originará os espermatozoides. Repetindo, espermatogênese é o processo de divisões mitóticas e meióticas que originará os espermatozoides. Beleza. Na disciplina de BHE, eu detalho todo esse processo, né, de mitose e meiose. O foco aqui na disciplina de fisiologia é entender que lá nos testículos do homem, então, serão produzidos essas células, os espermatozoides. E esses espermatozoides possibilitarão a reprodução humana, né? Sem espermatozoides não tem como nós reproduzirmos. Bom, e essa espermatogênese, ela acontece nos testículos, especificamente numa região
chamada túbulo seminífero. E para essa espermatogênese ocorrer nos testículos, lá nos túbulos seminíferos, é essencial a produção, ou melhor, é essencial a presença do hormônio testosterona. Testosterona. Então, esse hormônio, produzido então no próprio testículo, é que vai estimular a espermatogênese. Vamos supor que acontece algum defeito genético e o menino, sexo masculino, produz pouco testosterona. Consequentemente, ele não terá a espermatogênese de maneira eficiente. E essa espermatogênese, ela começa no homem no início da puberdade, por volta mais ou menos dos 13 aos 14 anos de idade. Claro que pode variar, né? E basicamente essa espermatogênese só irá terminar no fim da vida do homem. Porque mesmo lá com 80 anos, com 90 anos de idade, ele produz testosterona. Claro que não na mesma quantidade que um jovem de 20 anos. Então, esse idoso de 100, 110 anos, ele continuará fazendo a espermatogênese, só que numa proporção, numa quantidade bem menor quando compararmos uma pessoa mais jovem. Bom, uma vez então que o sexo masculino realize essa espermatogênese lá nos testículos e a mulher realize a gametogênese feminina, é necessária a relação sexual, né? Que a relação sexual, biologicamente falando, né, ou fisiologicamente falando, consiste na penetração do pênis no canal vaginal. E essa penetração peniana no canal vaginal possibilitará, então, no processo de ejaculação, a liberação do sêmen. Esse sêmen vai ser liberado bem aqui, ó, no colo do útero. Esse sêmen, então, rico em espermatozoides, eles vão nadando, 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 até chegar na tuba uterina. E aqui entra uma informação muito importante, que poucas pessoas se lembram. Quando a mulher ovula durante o ciclo menstrual, é apenas um dos ovários que será ovulado por vez. Então, vamos supor, a gente está agora no mês, eu estou gravando esse vídeo no mês de maio, né? Então, no mês de maio, o meu ovário esquerdo vai ovular. No mês de junho, quem vai ovular é o meu ovário direito. Então, como que o espermatozoide sabe, né, em qual tuba uterina ele tem que entrar e nadar? O óvulo, ele libera substâncias químicas que atraem o espermatozoide. Então, esse espermatozoide, esse sêmen, esse esperma, vai ser liberado, então, aqui na região do colo uterino. Os espermatozoides vão nadando e numa velocidade até mesmo rápida, e ele vai e chega aqui na tuba uterina e encontra um óvulo, fecundando esse óvulo, então, originando um novo ser humano. Bom, é muito importante falar que, com relação às funções hormonais da própria testosterona, ela tem, então, por exemplo, a função da espermatogênese, como eu já mencionei. Mas, além disso, a testosterona, ela também tem a função do desempenho do ato sexual masculino, da libido masculina. Então, se o homem tiver pouca libido, acaba que ele não consegue ter ereção peniana, e sem a ereção peniana, não consegue ter o ato sexual de fato, né? Bom, detalhando agora especificamente o sistema reprodutor masculino. No próximo vídeo da semana que vem, nós falaremos sobre o sistema reprodutor feminino. Então, o sistema reprodutor masculino, com relação às estruturas que fazem parte desse sistema. Nós temos aqui o pênis, o testículo, saco escrotal, epidídimo, próstata, vesícula seminal, ducto deferente e uretra. Então, são essas estruturas que fazem parte
do sistema reprodutor masculino. Pênis, uretra, ducto deferente, epidídimo, testículo, saco escrotal, próstata, vesícula seminal. Tem outras estruturas que nessa imagem não está mostrando, mas na frente nós iremos discutir. Então, os órgãos do sistema genital, também chamado, ou reprodutor, então, reprodutor pode ser sinônimo de sistema genital. Masculino inclui os testículos, um sistema de ductos que entra, por exemplo, o epidídimo, o ducto deferente e a própria uretra, as glândulas sexuais acessórias, que entra as glândulas da vesícula seminal, da próstata e outras, e várias estruturas de apoio, que incluem o escroto, o pênis, o testículo, que produzem então os espermatozoides, secretam os hormônios. Então, nós podemos dividir o sistema reprodutor masculino em sistemas de ducto, sistema de ductos, de tubos. O sistema de ductos vai entrar o epidídimo, o ducto deferente e a uretra. Então, no sistema de ductos entra epidídimo, ducto deferente e a uretra. Podemos também classificar essas estruturas em glândulas acessórias, que vão então ajudar todo o processo de reprodução. As glândulas acessórias são vesícula seminal, próstata e glândulas bulbo-uretrais, que não está nessa imagem, uretrais. Fica próximo da uretra. Então, um sistema de glândulas acessórias, vesícula seminal, próstata e glândulas bulbo-uretrais. E por último, nós temos as estruturas de apoio. As estruturas de apoio entram o escroto, o pênis e os testículos. Escroto é sinônimo de saco escrotal, ok? Então entra o escroto, o pênis e os testículos. Bom, cada um desses sistemas vão ter sua função, né? O sistema de ductos vai transportar e armazenar os espermatozoides. Esse sistema de ductos, então, que transporta e armazena os espermatozoides, também vai auxiliar a sua maturação e liberar eles para o meio. Então, o sistema de ductos transporta, armazena os espermatozoides e auxilia a sua maturação. E as demais estruturas nós vamos falando mais na frente. Então, essa imagem está um pouco mais detalhada e ela nos permite identificar mais algumas estruturas que na imagem anterior não foi possível. Então, aqui nós temos a glândula seminal, que é sinônimo de vesícula seminal, ok? Glândula seminal é sinônimo de vesícula seminal, que é essa glândula pequenininha aí. Além disso, o ducto deferente ele pode ser detalhado, né? Então, nós vamos ter aqui a região da ampola do ducto deferente. Outro ducto que nós temos, que eu não falei na imagem anterior, é o ducto ejaculatório, que vai levar, então, o sêmen para a região da uretra. Nós temos a próstata, dividida em parte prostática da uretra e a parte da próstata em si. Nós temos o ducto deferente, saindo então da região do testículo e indo para a região da uretra. Nós temos a próstata, como essa glândula aqui, né? Isso aqui tudo é a próstata. Nós temos os membros profundos do períneo, que vai possibilitar também a ereção peniana, a glândula bulbo-uretral,
fica bem aqui assim, ó, bem pequenininha, bem na região da raiz do pênis. E nós temos o epidídimo, na região já do testículo, o testículo e o escroto. O escroto é o tecido que vai revestir o testículo. E nós temos toda a parte peniana, né? Corpo cavernoso, parte esponjosa, corpo da coroa da glande, etc, né? São as principais estruturas aí que vão compor o sistema reprodutor masculino ou sistema genital, né? Esse sistema genital ele vai então ser adaptado para produzir novos indivíduos a partir da espermatogênese e transmitir material genético de uma geração para a geração seguinte. Então essa imagem aqui, ela está menos poluída que a imagem anterior, diria assim. E nós vamos agora começar a detalhar essas regiões, começando a detalhar o escroto. Então, com relação ao escroto, quais são algumas características, né, do saco escrotal? Primeira grande característica é que o escroto ele precisa ficar fora da cavidade abdominal. Então, quando a criança está sendo gerada na barriga da mãe, o escroto está dentro da cavidade abdominal. Só que se esse escroto permanecer dentro da cavidade abdominal, esse escroto não consegue realizar a espermatogênese. Então, é necessário uma diferença de temperatura de mais ou menos 2 a 3 graus Celsius para possibilitar a viabilidade da espermatogênese. Detalhando agora a região do saco escrotal, do escroto, né? Então aí nós temos uma imagem de uma vista anterior do escroto e testículos em corte transversal. Bom, o escroto ele é composto por pele solta e uma tela subcutânea subjacente. Então o escroto, voltando à imagem anterior, isso aqui é pele solta, né? E um tecido subcutâneo adjacente. Nessa região escrotal é onde vai estar armazenados os testículos e a testosterona, inicialmente secretada, ela é responsável pelo desenvolvimento das características do corpo masculino, incluindo a formação do pênis e do saco escrotal. Então, mais ou menos, durante os 2 a 3 meses, os últimos 2 a 3 meses de gestação, durante os últimos 2 a 3 meses do fim da gestação, acontece então o efeito da testosterona. Acontece a descida dos testículos. E isso acontece por conta da testosterona, que no caso a criança vai produzir por conta do hormônio GnRH, né? Então, a testosterona, na fase da vida intraembrionária, ela vai ser responsável pela produção das características sexuais primárias, que é a formação do pênis e do testículo. E no segundo a terceiro mês do fim da gestação, a testosterona vai levar à descida dos testículos. Quem que produz a testosterona, né? Então, a testosterona é produzida pelo feto a partir do estímulo hormonal do hormônio HCG, que é o hormônio da gonadotrofina coriônica humana. Repetindo, o hormônio HCG é o hormônio da gonadotrofina coriônica humana, que é o hormônio que é produzido pela placenta. Ou seja, a placenta vai estimular o feto a produzir a testosterona. E a testosterona, durante o período fetal, vai estimular as características sexuais masculinas, que é a presença do pênis e do saco escrotal. E no final da gestação, no segundo a terceiro mês final da gestação, a testosterona também vai estimular a descida dos testículos. Bom,
Falando agora sobre o testículo. O testículo é o órgão sexual masculino mais importante, ou órgão genital masculino mais importante, porque é dentro do testículo que vai acontecer o que nós explicamos, a espermatogênese. Então, a única região do homem que ele produz espermatozoides é dentro dos testículos. Se esse homem vir a perder os testículos, ele não consegue mais engravidar nenhuma outra mulher. Então, aqui a gente tem uma visualização tanto externa quanto interna do testículo. A nível de curiosidade, cada testículo tem massa de mais ou menos 10 a 15 gramas. E os testículos, na fase embrionária, eles se desenvolvem perto do rins, na parte posterior do abdômen. E geralmente começam sua descida para o escroto, como eu falei, do segundo ao terceiro mês final da gestação, durante a segunda metade do sétimo mês do desenvolvimento fetal. Bom, os testículos são as gônadas masculinas que produzem os espermatozoides a partir da espermatogênese. Os espermatozoides são as únicas células haploides presentes no sexo masculino. Haploides é que tem metade do DNA, né? Bom, esse testículo, se nós formos olhar bem, ele é um agregado de túbulos. Então, nós temos ducto deferente, rede testicular, túbulos seminíferos, ductos deferentes, epidídimo, etc. Então, esse agregado de tubos, né, vai ser responsável pela produção dos espermatozoides. Especificamente, o túbulo que vai produzir a espermatogênese são os túbulos seminíferos. Os outros tubos, ducto deferente, epidídimo, eles vão armazenar os espermatozoides. Bom, o testículo, que nós temos outra imagem. Então, a principal estrutura de produção é o túbulo seminífero, onde vamos ter a espermatogênese, né? Então, esses espermatozoides, eles serão transportados para a uretra por meio dos canais, ducto deferente, por meio do epidídimo, etc. Os túbulos seminíferos, eles contêm dois tipos de células, que nós vamos detalhar aqui. Então, o túbulo seminífero é essa região aqui, ó, daqui para cá. O túbulo seminífero ele vai possuir basicamente dois tipos de células, que são as espermatogônias e as células de Sertoli, cada uma com sua função específica. Então, as espermatogônias, elas vão então sofrer o processo de espermatogênese e vão produzir os espermatozoides. Então, repare que é uma sequência. Essa célula produz essa, e produz essa, até no final produzir os espermatozoides. Já as células de Sertoli, elas são células de sustentação, elas que possibilitam a sustentação das espermatogônias. Além disso, as células de Sertoli também, elas vão levar à diferenciação das células, elas vão meio que empurrando as espermatogônias para fora do tubo, levando à produção do sêmen. Então, dentro do túbulo seminífero, nós temos essas duas células. Espermatogônia, que vai sofrer a espermatogênese, produzindo espermatozoide, e as células de Sertoli, que vão ter a função de sustentação para a espermatogônia, fornecendo também a nutrição para essas células. Então, aqui nós temos já, daqui para baixo, outra região que não são os túbulos seminíferos, né? São tecidos conjuntivos adjacentes que vão envolver o túbulo seminífero. Bom, com relação a esse testículo, então, ele é organizado no epitélio de túbulos seminíferos e vai ocorrer, então, todo o processo de maturação das células germinativas, que são as espermatogônias, que vão produzir lá na região interna do tubo seminífero os espermatozoides.
É importante mencionar que as espermatogônias, elas são produzidas no testículo do feto a partir do 5º mês de gestação. Só que essa espermatogônia, ela vai ficar dormente, sem função nenhuma, até a puberdade. Quando entrar a puberdade, o homem começa então a produzir o hormônio testosterona e esse hormônio vai levar ao processo de meiose, ou seja, vai levar ao processo de transformação da espermatogônia em espermatozoide. Então, a espermatogônia fica aí durante um tempo em situação de repouso, diria assim, né? Para depois sofrer o processo de divisão meiótica. Depois que o espermatozoide é de fato formado pelo processo de meiose, então, ele vai ser liberado aqui na lúmen do túbulo seminíferos, formando então o sêmen, né? Bom, além disso, é importante nós mencionarmos que as células na região dos túbulos seminíferos, aqui a imagem está um pouquinho invertida, né? A outra estava de baixo para cima, aqui está de cima para baixo. Então, aqui é a região do túbulo seminífero, né? Lúmen, onde nós temos os espermatozoides. E entre as células, as espermatogônias, as espermátides, etc., nós temos essa região aqui. É uma região de junção oclusiva. É uma região de ligação entre as células. Essa região forma a barreira hematotesticular. Por que essa barreira hematotesticular, né? Porque os testículos, então, são células fundamentais para a reprodução. Se esses testículos sofrerem mutação, nós podemos ter seres humanos alterados, que podem não ser benéficos para a nossa espécie. Então, a barreira hematotesticular é para reduzir as substâncias que vão chegar até aos espermatozoides, para minimizar, então, possíveis mutações genéticas, né? A barreira hematotesticular, ela, então, possibilita que as substâncias devam passar primeiro pelas células sustentaculares, ou seja, células de Sertoli, para depois passar ao espermatozoide. Então, aqui ó, nós temos uma célula de Sertoli, aqui na imagem não está identificando muito bem, mas tem também outras. É necessário que a substância, então, passe pelas células de Sertoli para depois chegar nas espermatogônias, espermátides, etc., possibilitando, então, uma, entre aspas, filtração. As células de Sertoli, essas rosinhas aqui, elas vão ter a função de apoio e proteção às células hematogênicas em desenvolvimento. Então, sustentação, apoio e proteção. Como eu falei anteriormente, elas também nutrem os espermatócitos, as espermátides. Elas nutrem todo o processo de espermatogênese. Então, as células de Sertoli são fundamentais para a sustentação, que eu já falei, apoio, proteção e nutrição. É as células de Sertoli que vão fornecer todos os nutrientes necessários para o processo de espermatogênese. Além disso, as células de Sertoli também, elas vão fagocitar o excesso de citoplasma. Se você reparar as células iniciais, elas têm muito mais citoplasma do que os próprios espermatozoides. Então, esse excesso de citoplasma é fagocitado pelas células de Sertoli. Então, fagocitose do excesso de citoplasma. Fagocitose do excesso de citoplasma. Exato. Bom, elas então vão possibilitar que as espermatogônias se diferenciem em espermatócitos, né? Até gerar os espermatozoides já na região do lúmen do túbulo seminífero. E as células de Sertoli, elas produzem um hormônio importantíssimo. As células de Sertoli produzem um hormônio chamado inibina, que vai inibir o processo de espermatogênese. Por quê, professora? Porque tem que chegar um momento de feedback negativo. Então, as células de Sertoli, elas secretam
o hormônio inibina. O hormônio inibina, então, vai regular a espermatogênese, regulando os efeitos da testosterona, por exemplo, né? Nós iremos detalhar mais na frente também sobre esse hormônio. Bom, ainda falando sobre o testículo, né, região extremamente importante, na região do tecido conjuntivo que envolve os túbulos seminíferos, essa região que eu vou detalhar aqui, então essa região aqui, separada pela membrana basal, isso aqui é tecido conjuntivo. Mas claro, um tecido conjuntivo que tem a sua função também no sistema reprodutor. Então, essas células do tecido conjuntivo, nós podemos destacar aqui as células de Leydig. As células de Leydig, elas são extremamente importantes para a produção do hormônio testosterona. Então, nos espaços entre os túbulos seminíferos adjacentes, existem aglomerados de células, chamadas células intersticiais, células intersticiais, ou células de Leydig, é sinônimo. Estas células, então, são as responsáveis por secretar testosterona. Então, são essas células que secretam testosterona, e a testosterona é importantíssima para a ativação da espermatogônia, para o processo de meiose da espermatogônia. Então, essas células secretam testosterona, o andrógeno mais prevalente, né? Sendo, então, responsável pelo processo de espermatogênese. A nível de curiosidade, todo o período de espermatogênese, da espermatogônia até o espermatozoide, dura aproximadamente 74 dias. Isso, claro, se tivermos, né, a testosterona produzida pelas células de Leydig. Beleza. Então, a espermatogênese ela ocorre nos túbulos seminíferos durante toda a vida sexual ativa do homem, mediante a presença da testosterona, né? Se essa testosterona reduzir, reduz também a espermatogênese. Para terminar a falar de testículo, nós temos então que os eventos da espermatogênese, que está nessa imagem detalhada, começa com a espermatogônia. Essa, então, sofre diferenciação, produz espermatócito primário. Esse sofre meiose 1, produz espermatócito secundário. Sofre meiose 2, produz espermátide. Por último, espermatozoide. Nós temos um evento chamado, dentro da espermatogênese, a espermiogênese. Espermiogênese é a diferenciação das espermátides em espermatozoides. Repetindo, espermiogênese é a diferenciação da espermátide em espermatozoide. Diferenciação da espermátide em espermatozoide. Após, então, de todo o processo lá nos túbulos seminíferos, será produzido um líquido, e esse líquido conterá milhões de espermatozoides. Só que quando o espermatozoide ele é produzido lá nos túbulos seminíferos, eles ainda não têm a capacidade de se locomoverem sozinhos, de se deslocarem sozinhos. Então, eles são células ainda imaturas. Nesse sentido, o local de maturação dos espermatozoides é o epidídimo. Então, após a espermatogênese, esses espermatozoides serão transportados pelo fluxo do líquido que existe nos testículos para a região do epidídimo, aonde de fato vai acontecer a maturação dos espermatozoides. Porque se esse espermatozoide não passar por esse processo, ele vai ser um espermatozoide que não consegue nadar, entre aspas, preguiçoso, né? Então, o epidídimo é o local de maturação dos espermatozoides, processo pelo qual o espermatozoide vai adquirir motilidade,
e, consequentemente, a capacidade de fertilizar um óvulo, né? Isto ocorre ao longo de aproximadamente o processo de maturação, ao longo de aproximadamente 14 dias. Então, soma-se os 74 mais os 14 dias, dá quase aí 90 dias. O epidídimo também ajuda a impulsionar os espermatozoides pelos ductos deferentes durante a excitação sexual. E o epidídimo, além do processo de maturação, que é extremamente essencial, ele também vai fazer o armazenamento dos espermatozoides. Além do epidídimo, nós temos também o ducto deferente, que também vai armazenar os espermatozoides. Então, o epidídimo ele armazena os espermatozoides durante vários meses. Então, enquanto esse homem não fizer a relação sexual, não ejacular, esse espermatozoide ficará lá armazenado. Claro, se o homem não ejacular, o testículo vai começar a degradar os espermatozoides prontos e vai começar a produzir outros, né? Para não ficar um espermatozoide velho. Da mesma forma também o ducto deferente, ele também possibilita o armazenamento e o transporte do espermatozoide até a região da uretra. Para terminar então, nós temos aqui o espermatozoide, a célula masculina, o gameta masculino, né? Esse gameta masculino, ele pode ser dividido basicamente em duas partes, cabeça e cauda. E a região da cauda pode ser dividida em três partes: peça intermediária, peça principal, peça terminal. E a região do colo, que é a região que divide a cabeça da cauda. Entre as partes do espermatozoide, eu gostaria de destacar a região do acrossomo. A região do acrossomo, ela contém enzimas que possibilitam a perfuração do óvulo. Perfuração do óvulo. Sem o acrossomo, o espermatozoide não consegue perfurar o óvulo, ou seja, não consegue fecundar o óvulo. Também gostaria aqui de destacar essa peça intermediária. A peça intermediária ela é rica em mitocôndrias, porque as mitocôndrias vão produzir o ATP, que é extremamente essencial para o processo de natação, para essa cauda se movimentar, né? Então, se esse espermatozoide tiver poucas mitocôndrias, consequentemente, o nado dele não será eficiente, né? Essas são as partes aí mais importantes para nós destacarmos do espermatozoide. O acrossomo, que possui então enzimas que vão perfurar o óvulo, possibilitando a fertilização, e a peça intermediária, que é uma região rica em mitocôndrias, que produz o ATP, possibilitando o nado do espermatozoide. E uma curiosidade: uma vez ejaculados, os espermatozoides conseguem sobreviver aproximadamente 48 horas no sistema genital feminino, né? Isso pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, é uma média, né? De 48 horas. Beleza. Para o próximo vídeo agora eu vou explicar o controle hormonal desse testículo, né? Dessa testosterona.